aqui uma vez mais nesta live para juntos nesse devocional adorar o santo nome do Senhor. Quero deixar aqui a palavra de Deus, um versículo bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo 17, que diz assim: portanto, agora, para aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, deixo aqui esse versículo, que está aí em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 17. Para aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quem já é novo em Cristo, canta assim, ó. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. A presença dos deuses a ti cantarei louvor. A presença dos deuses a ti cantarei Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. A presença dos deuses a ti cantarei louvor. A presença dos deuses a ti cantarei Como é bom servir ao Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso servir a Deus. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus em 1993. 1993, na cidade de Jaru, Rondônia. Eu ouvi a palavra de Deus pela primeira vez. Eu tinha entrado numa igreja, estava passando por um problema muito sério, um problema de luto na família, muito, muito grave. E ali, naquele momento de angústia, eu me entreguei a Jesus Cristo. Foi a melhor coisa que eu fiz. E esse hino, eu acho que eu já cantei ele algumas milésimas vezes, porque ele marca muito a minha vida. É um hino muito conhecido, é um hino no Brasil, uma letra universal, um corinho universal, né? Acredito que são poucas pessoas que não conhecem esse cântico, pode ser pessoas evangélicas ou não, católicas, de outras entidades religiosas, mas que gostam de ouvir esse hino. Deus está aqui, que nós acabamos de louvar. Olha, eu deixei um versículo hoje, deixei um versículo bíblico aqui na abertura dessa live. Hoje vai ser uma live bem curtinha, porque eu tenho um compromisso agora na igreja, uma reunião, então eu estou indo para a igreja daqui a pouco participar
e essa live vai ser bem curta, mas eu quis fazer pelo menos um pouquinho um devocional pequeno hoje aqui. E tem um hino de um cantor muito conhecido no Brasil, que ele conta um testemunho que eu achei muito interessante esse testemunho. O versículo que eu deixei foi o seguinte, está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Para aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O cantor conta no testemunho que tinha um irmão, uma pessoa que aceitou a Jesus e ele era travesti. Ele aceitou a Cristo e ele era travesti. E às vezes, meus irmãos e amigos, aqueles que estão ouvindo e que vão ouvir essa live, para algumas pessoas é mais simples quando ele vai para a igreja. Para outros, talvez é um pouco mais difícil, a tentação é maior, a dificuldade para servir a Deus é maior. E às vezes nós cristãos não queremos entender isso. Nós queremos que todo mundo que vai para a igreja, ele já se converta de uma vez, ele já vira um crente ali fervoroso, e não é bem assim não. Até mesmo se nós olhar para os discípulos de Jesus lá, teve muitos que veio se converter depois, bem depois, né? Vamos citar aqui o caso de Pedro, que foi um homem extremamente usado por Deus quando ele de fato se converteu, mas nós vemos aí as situações de Pedro, né? Pedro era brabo, Pedro cortou a orelha de Malco, meteu a espada na orelha de Malco, Pedro negou a Cristo 3 vezes, não estamos aqui crucificando Pedro por causa disso não. Então a gente vê que ele não estava totalmente convertido, mas depois ele se converteu, de verdade. E aí o que acontece? Esse rapaz que era travesti, foi para a igreja e procurou Jesus, queria mudar de vida. Só que a tentação era muito forte, e o que acontecia? Ele voltava de novo para o mundo. Voltava para o mundo, mas ele queria servir a Cristo, ele voltava para a igreja de novo. E ficava naquele vai e vem, e aí quando um dia esse cantor estava escrevendo a letra de uma música, de um hino, madrugada, e Deus falou no coração dele que era para ele pegar aquela letra, levar lá na casa daquele rapaz e cantar para ele aquele hino. E ele fez isso, ele obedeceu a voz de Deus. Ele pegou, terminou de escrever o hino. Quando amanheceu o dia, estava escuro ainda, ele foi lá na casa do irmão, chamou ele e falou, Deus mandou, estava escrevendo a letra desse hino, e Deus mandou que eu viesse e cantasse esse hino para você, essa letra para você. E ele entregou a letra e começou a cantar a Jesus, para aquele rapaz que era travesti, que não parava na igreja. E quando ele viu aquela letra e ouviu o cantor cantar, que é o cantor Armando Filho, diz que ele começou a chorar. Veja, ali começou a transformação na vida dele, ali começou a transformação na vida dele. Ele era um gay, querendo servir a Deus e não conseguia ficar na igreja. Muita gente apedreja as pessoas assim. Muita gente joga pedra, fala, isso aí não vai, isso aí não tem jeito não. Mas Deus ama nós de uma forma especial. E para nós todos somos especiais para Deus. Não importa o que nós já fomos um dia. Nós somos especiais para o Senhor e Ele quer que nós nos salvamos. E Deus conhece o esforço. Às vezes a pessoa está lutando para parar na igreja, para ficar na igreja, para servir a Deus e não está conseguindo. Porque as tentações são muito fortes. Eu vou cantar o hino que o cantor cantou para ele, para você ver que hino lindo. Depois que ele ouviu esse hino, Deus deu força para ele, ele firmou na igreja, se batizou, é um obreiro casado e serve a Deus. Assim, quantas vezes quisessem então mudar seu pensar, seu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és.
E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui as lutas vão ter fim e encontrarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui as lutas vão ter fim e encontrarás perfeita paz. Perfeita paz. E essa é a história desse hino. Uma pessoa que tinha uma vida completamente errônea diante de Deus, era um homossexual, mas que Deus fez uma transformação na vida dele, que hoje é casado e serve a Deus. Portanto, lembrando o versículo que eu li no início desse devocional: para aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou aqui já me despedindo nessa live, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esse momento de estar aqui. A você que vai ver essa live aí no futuro, que vai ver amanhã, que vai ver depois, que Deus possa abençoar de maneira grandiosa a sua vida, a sua família. E sempre nas segundas, nas quintas e na sexta nós temos live aqui no nosso canal, no canal Galileu. Compartilhe a live, curte aí se você gostou, tá bom? E esteja conosco aí na próxima oportunidade. Vou encerrar aqui louvando a Deus com um corinho muito conhecido, tá? Ó, vou cantar ele bem rapidinho, ó.